verso 21. Então saiu um espírito e apresentou-se diante do Senhor e disse: eu o induzirei. E o Senhor lhe perguntou: de que modo? Respondeu ele: um espírito, tá? Não é um espírito bom. Eu sairei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. Ao que disse o Senhor: tu o induzirás e prevalecerás. Sai e faze assim. Vou ler mais uma vez uma reunião no céu, uma reunião do Conselho Celestial, tá? E a reunião começou no versículo 19, vou até ler o verso 19. Micaías prosseguiu: ouve, pois, a palavra do Senhor. Eu vi o Senhor assentado no seu trono e todo o exército celestial junto a ele, à sua direita e à sua esquerda. Era uma reunião da corte celestial. E o Senhor perguntou: quem induzirá Acabe a subir para que caia em Ramote-Gileade? Um respondia de um modo, o outro respondia de outro. Então saiu um espírito, esse espírito aqui, ó. Ele saiu e se apresentou diante do Senhor e disse: eu o induzirei. E aqui eu vou só explicar antes de terminar de falar por que tem um espírito que não é bom na reunião da corte celestial. Porque toda vez que Deus se reúne para juízo, o acusador tem direito de estar para acusar alguém. E é por isso que esse espírito está aqui. Essa é uma reunião da corte, não é um culto de adoração, tá? Então esse espírito se apresenta diante do Senhor e diz: eu o induzirei. E o Senhor perguntou: como? E ele falou: eu sairei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. Ao que disse o Senhor: tu o induzirás, prevalecerás. Sai e faze assim. Você vê que Deus deu autorização àquele espírito para fazer aquela obra. Mas nessa manhã eu não quero falar sobre a missão desse espírito. Eu quero falar sobre o demônio da comunicação. Eu queria que colocasse aqui no visor isso. Muito obrigado. O demônio da comunicação. Eu queria que você orasse. Essa manhã nós vamos orar especificamente pelos nossos ouvidos, pelos nossos olhos e os nossos sentidos e todas as percepções que recebem qualquer tipo de informação, qualquer tipo de comunicação. Você vai entender a mensagem, mas nós vamos orar nesse momento. Pai, em nome de Jesus, eu proclamo o sangue do Cordeiro sobre a igreja. Eu proclamo sobre o pregador, eu proclamo sobre a minha cabeça e a de todos os que estão aqui. Eu declaro agora o domínio de Jesus. Eu declaro o domínio de Jesus. Eu declaro o domínio de Jesus. A igreja levanta a voz e ora comigo, porque esse é um momento de guerra. Esse é um momento de guerra espiritual nessa manhã. Eu declaro o domínio de Jesus. Eu declaro o domínio de Jesus. Eu declaro o domínio de Jesus. Que os anjos do Senhor se movimentam e eles amarram todo o espírito que ia roubar a palavra e não vai mais. Está amarrado pelo Senhor. E eu declaro os ouvidos da igreja debaixo do sangue de Jesus. Declaro a cabeça do pregador debaixo do sangue de Jesus. Declaro os anjos do Senhor liberados para agir. Essa palavra não voltará vazia. Ela fará o que lhe apraz, porque ela é a palavra do Deus vivo. Ela não volta vazia. E a igreja diz: eu recebo essa palavra no meu espírito. Pode sentar diante do Senhor. Primeira coisa que eu gostaria de falar com a igreja nessa manhã é que nós, seres humanos, nós somos seres receptivos à informação. Nós vivemos de informação. Ninguém vive sem informação. Nós vivemos das histórias que nos contam, das coisas que nós vemos e captamos com os nossos sentidos. Nós percebemos, interpretamos as coisas, nós armazenamos as informações, ainda mais hoje que nós vivemos no mundo da informação. Todo mundo hoje tem um computador e o mundo inteiro está em nossas mãos com o objetivo de nos informar. Eu quero dizer para você que Deus fez o homem para receber informação. Eu só estou dizendo isso para você nessa manhã, não é por causa de você. É por causa do demônio que eu vou falar sobre ele. O demônio da informação. Ele sabe o quanto o ser humano vive de informação. Então ele não perde a oportunidade de trazer para nós informações. E o Senhor
você sabe, nós terminamos o jejum do foco. Nós terminamos esse jejum sexta-feira. Nós estávamos 40 dias em jejum, consagrando a nossa atenção ou as nossas percepções ao Senhor, porque elas são o alvo das informações. Satanás, ele gostaria e deseja e está sempre pronto a nos dar uma mensagem. Ele tem informações para nós. E eu queria que você soubesse que essa é a razão dessa mensagem nessa manhã. Se você quiser entender um ser humano, entenda que tipo de informação ele captou. Entenda primeiro que tipo de informação a mente dele foi capturada. Se você quer entender um ser humano, entenda o que ele crê. Entenda suas caixas de verdades, que foram formadas pelas informações que entraram nele. Se você quer entender a fase que um ser humano está, se você quer entender a postura dele, por que ele não faz uma coisa, por que ele não faz outra, por que ele age assim, por que ele age outra coisa, descubra primeiro que tipo de informação chegou até ele. Todas as pessoas estão informadas. Não quer dizer que elas estão bem informadas. Elas podem estar muito mal informadas, mas sem informação elas não estão. Todo mundo recebeu uma mensagem, captou uma mensagem, entendeu uma coisa e está agindo baseado naquilo. O que as pessoas não percebem é que muitas das informações que elas receberam vieram diretamente de Satanás. A mente humana é cativa das informações que a capturaram. Informações chegam a nós por todo tipo de formas. Chega por imagens e chega muito por palavras. Uma das formas que nós mais somos informados somos através dos nossos ouvidos. Por favor, eu estou falando ainda da estrutura do ser humano. Porque se não fosse Deus ter nos criado para ouvir coisas, não precisava estar pregando essa mensagem hoje. Mas o próprio Deus, Ele se relaciona conosco através do nosso ouvido. Ele traz informações para nós. E quando Deus quis mudar a nossa vida, a nossa história, nos tirar do mundo, Ele nos enviou o verbo, Ele nos enviou a palavra, Ele nos enviou uma informação. Jesus é a informação de Deus para nós. Jesus é uma informação de Deus para nós. Enquanto eu prego a palavra, eu queria que você olhasse a forma que Deus pediu para eu colocar essa palavra. Por que eu coloquei ela em inglês? Porque eu não queria colocar o in em inglês e o resto em português. Mas eu queria que você entendesse que a palavra in, em inglês, quer dizer o quê? Dentro. E a outra palavra quer dizer o quê? Formação. Então o que quer dizer a palavra informação? Formando dentro. Formando de dentro para fora. Nós somos essas pessoas, esses seres que somos formados com informação que entra e elas fazem uma obra de dentro para fora. Deixa eu falar para você, era o último dia do jejum, eu estava entregando o jejum da igreja, que foram quase 100 pessoas que fizeram esse jejum, e o Senhor me entregou esse Espírito. Eu não podia deixar de pregar essa mensagem. Eu não podia deixar de trazer a última revelação de Deus sobre esse jejum que nós fizemos ao Senhor. Então existe esse espírito da propaganda falsa. Eu usei esse texto de 1 Reis, porque aqui ele aparece trazendo o espírito da mentira. Ele espalha informações não acuradas, ele espalha meias verdades com meias mentiras. Eu queria que você, por favor, pensasse um pouco em tudo que aconteceu na história humana. Tudo aconteceu por causa de uma ideia que surgiu em algum lugar, uma heresia que surgiu em algum lugar, uma ideologia, um boato, um falso testemunho. Uma das coisas que mais me surpreende é um homem chamado Darwin, que ele era um inglês e ele foi crente em algumas igrejas da Inglaterra, mas um dia esse espírito soprou na cabeça dele que o homem veio do macaco e que na verdade a vida é uma evolução. Ninguém nunca tinha tido essa ideia antes, mas Darwin recebeu essa informação. Uma ideia na sua cabeça muda o mundo. Hoje nós temos toda a ciência girando em torno dessa coisa da evolução, por causa de um homem que recebeu uma informação de um demônio. Ela não veio do céu. Alguém diz comigo, não veio do céu.
Tem um outro homem, lá no norte do mundo, no norte do mundo que viveu, que é lá na Rússia, gente, como é que é o fundador lá fundador do ateísmo na Rússia? Lenin. Marx, thank you. Quem falou Marx aí? Qual é o nome? Karl Marx. Foi o homem que inventou o marxismo. Como é que essa ideia chegou na cabeça dele? Uma informação. Alguém diz comigo assim: demônios falam com os homens. Eles estão muito dispostos a informar os homens. Havia um homem, há 1400 anos atrás, morava no Oriente, chamado Maomé, e ele disse que teve uma revelação, disse que teve várias. Ele disse que teve várias revelações, que um anjo chegava para ele. Você acha que um anjo de Deus ia descer para aquele homem há 1400 anos atrás, ia dar um evangelho totalmente contrário à palavra de Jesus? Você acha mesmo? Você acha? Quem foi que trouxe aquela informação para ele? Quem foi que trouxe aquelas visões para ele? Eu estou falando nessa manhã sobre o demônio da informação. Ele põe ideias na cabeça dos homens, ele espalha boatos, e a estratégia de guerra é produzir informação falsa para confundir o inimigo e a população. Você sabe que os exércitos fazem isso. Quando os países estão em guerra, os países inimigos, eles voam por cima e espalham panfletos para a população. Eles espalham suas propagandas enganosas. Quem sabe, quem acompanhou os fake news que aconteceram no começo da guerra da Ucrânia? Já tem tempo já. Toda guerra tem a guerra da informação. O objetivo é confundir o inimigo. A igreja precisa prestar atenção que se nós estamos em guerra, há um inimigo tentando nos confundir. E qual é a estratégia dele? Informação. Hoje eu estou denunciando um espírito aqui nessa manhã. A informação é usada para desviar o foco. E foi isso que o Espírito Santo de Deus me falou bem claro. Você sabe, a mídia, ela faz isso muito bem. Quando há um assunto, um escândalo, alguma coisa do governo, alguma coisa que está acontecendo, que as pessoas não querem que a população pense naquilo, o que eles fazem? Eles soltam uma outra história. Alguém diz comigo, uma outra história. Qual o objetivo da outra história? Desviar a atenção. Desviar a atenção do que o povo realmente deveria prestar atenção, para colocar o foco em outra coisa. Deixa eu te falar. Eu estou falando sobre esse espírito. E a pergunta que você pode começar a fazer aí onde você está é a seguinte: o que foi que o inimigo usou para me desviar do foco que eu tinha? O que é que o inimigo está usando para colocar minha atenção num lugar que o objetivo é desviar o meu foco de onde eu estava focado? Então, ele faz isso, ele traz novos temas, assuntos que nos interessam para desviar o nosso foco, porque se o nosso foco continuar onde está, vai prejudicar a obra dele contra nós. Por favor, toda a igreja, abra comigo num texto de Provérbios capítulo 6. Eu queria caminhar com você em alguns versículos em Provérbios capítulo 6. Você sabe, o crente que ama a casa de Deus, ele não só traz a Bíblia, mas ele tem prazer de abrir ela. Ele tem prazer de folhear as páginas da Bíblia. Provérbios 6. Nós vamos ler do verso 16 até o 19, e você sabe, às vezes a gente só aplica esses textos a seres humanos. Nessa manhã, eu não estou aplicando esse texto a nenhum ser humano. A palavra de Deus, ela é mais profunda do que a gente imagina. E aqui o verso diz, o verso 16, há 6 coisas que o Deus detesta, que o Senhor detesta, e a 7ª ele abomina. Quais são as 6 coisas? Número 1, olhos altivos. Número 2, língua mentirosa. Número 3, mãos que derramam sangue inocente.
Se você olhar para essas coisas, elas são características de demônios. Há seres humanos que têm essas características, mas elas são todas características de demônios. Tá, olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue. 4, coração que maquina projetos iníquos. 5, pés que se apressam a correr para o mal. Agora preste atenção na 6ª e na 7ª. Testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contenda entre irmãos. Eu quero me agarrar na 7ª coisa, que é a que Deus mais detesta, mais abomina, que é semear contenda entre os irmãos. Deixa eu falar para você que quem faz isso não é ser humano, quem faz isso é o demônio. Se tem alguém que está espalhando uma história, que está prejudicando pessoas, não é a pessoa que está fazendo, ela é apenas um instrumento desse espírito, o espírito da informação. Ele precisa semear a ideia dele, porque o que ele odeia é que os irmãos vivam em união. Ele odeia que o marido viva bem com a esposa, ele tem que falar mal dela para ele. Ele odeia que a esposa aceite o marido, então ele fala no ouvido dela, ele fala mal, ele traz uma informação, ele faz ela raciocinar que esse marido não é tão bom assim como ela pensa. Ele fala mal dos filhos para os pais e dos pais para os filhos. Ele fala mal do pastor para as ovelhas e as ovelhas ouvem muitas vezes. Ele fala mal das ovelhas para o pastor, e o pastor que não tiver cuidado, ele é enganado, porque o diabo, ele tenta causar o quê? Confusão entre os irmãos. Ele espalha uma mensagem para, diga comigo, o espírito da informação. Hoje o Senhor está denunciando ele e arrancando ele desse lugar. Como está na televisão, dentro, formação é formar de dentro para fora. O diabo sabe que o ser humano é formado através da informação, então ele tem uma informação para liberar no ar, para nos formar. Ele é um formador de opinião, de foco, ele forma a atenção. Se alguém te fez um mal, ele focaliza você naquilo. Ontem eu tive uma palestra, eu assisti uma palestra do Dr. Augusto Cury, e ele estava falando especificamente sobre a capacidade do seu cérebro de fixar numa memória ruim. E ele estava falando em termos psicológicos daquilo que eu preguei há 2 semanas atrás, sobre as memórias ruins. Ele fala que o seu cérebro tem essa capacidade de achar, dentro de milhões de informação, bilhões de informação dentro do seu cérebro, ele acha a memória ruim. E ele repete ela. É como a agulha no palheiro, ele acha a agulha. É aquela. E ele falando de milhões de memórias boas de que as pessoas fizeram para você, você só acha aquela ruim. Por isso que eu falei que o caminho é aplicar o sangue de Jesus, porque o diabo quer que você fique fixado na informação ruim que chegou até você. Então ele quer formar a sua postura, a sua disposição, a sua fé, a sua escolha, a sua vontade. Eu queria que as pessoas que são humanas, eu sei que todos são humanos, mas eu queria falar com aqueles que são igual eu, aqueles que têm problema de firmar o foco, aqueles que são atacados pelo inimigo na mente, aqueles que têm batalhas psicológicas. Se tem alguém igual eu, estou falando com você aqui nessa manhã. Aqueles que têm que orar e orar e orar e orar para o seu foco não sair do lugar, para a sua mente se manter nas coisas boas. Estou falando com as pessoas que são atacadas na mente. Se você não é, então não estou falando para você. Como se tivesse alguém aqui que não passasse por isso. Eu queria dizer para você que existe uma guerra muito grande para manter a mente focada no lugar que Deus quer. Eu vou repetir, existe uma guerra muito grande para manter a mente focada naquilo que Deus quer. Há um demônio de informação ao nosso redor, tentando desviar nossa atenção o tempo todo. Sabe como que a Bíblia chama ele em Efésios capítulo 2, versículo 2? Ele é o príncipe das potestades do ar. Você acha que é pouca coisa isso? Eu vou repetir. Ele é o príncipe das potestades do ar, o que significa que ele controla a atmosfera, ele controla as informações na atmosfera, ele controla o que as pessoas pensam, porque ele joga as informações. Ele controla o que o mundo pensa, ele controla o que a mídia pensa, ele controla o que as pessoas falam, ele domina o ar. Agora eu queria levar você para um verso, que é Provérbios 18, verso 17. Esse verso também tem a ver com informação.
O Senhor me mostrou dois lados da informação nesse verso. Provérbios 18, 17 diz que, eu vou ler na versão NVI, porque ela fica mais clara. Eu vou ler nas duas versões. A minha versão diz: o primeiro que começa o seu pleito, isso é, o primeiro que traz uma história, parece justo, até que vem o outro e o examina. Em outras palavras, o primeiro que traz uma informação parece que está falando a verdade, até que vem um outro com outra informação e revela que aquilo não era tão verdade assim. Vamos ler na NVI. O primeiro a apresentar a sua causa parece ter razão, só que eu queria dizer que às vezes tem mesmo. Até que o outro venha e o questione, isso é, até que ele traga uma nova informação. Eu queria dizer que às vezes o primeiro realmente falou a verdade, porque esse versículo ele funciona nas duas direções. Deixa eu te mostrar quando às vezes o primeiro realmente fala a verdade. Gênesis capítulo 3, no versículo 1, Satanás chega para Eva e fala assim: como é mesmo que Deus falou? Então ele já tinha falado, então ele já tinha dado uma informação, e a informação era: coma de todas as árvores do jardim, mas não coma dessa, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Alguém diz comigo: Deus falou primeiro. Deixa eu dizer para você, Deus não deixa o homem sem informação. Só que o diabo tem uma nova informação. Ele tem uma informação a mais. Chuque parou, cheque merebessai. Borabacapacereke chorobocaramanai. Vocês não sabem o que está acontecendo comigo enquanto eu prego essa mensagem, mas o Espírito de Deus está nesse lugar. Porque a razão de eu trazer essa mensagem é porque o Espírito Santo falou comigo essas palavras: cuidado com a nova informação. Cuidado quando chega aos seus ouvidos uma coisa nova, porque eu já falei, eu já dei informação, eu já falei o que deve ser. Cuidado quando você tinha uma visão de uma pessoa, confiava nela, acreditava nela, mas o diabo traz uma nova informação e acaba a relação. Cuidado quando você tinha uma visão boa do seu casamento, mas o diabo apronta uma coisa e você muda de ideia. Uma nova informação muda todas as coisas. Quem entendeu o que eu falei? E o Senhor falou comigo: cuidado com o demônio da informação. Ele está mudando a mente das pessoas, ele muda a postura delas, ele muda a perspectiva delas, ele muda em você aquilo que era para você acreditar e que você acreditava e hoje você não acredita mais. Cuidado com o espírito da informação. E o Senhor falou que esse verso ele trabalha das duas maneiras. Às vezes o primeiro fala a verdade, como é o caso de Deus, e aí o diabo vem e fala uma mentira. Só que às vezes acontece o contrário. O primeiro falou uma mentira e a verdade está realmente no segundo. Então assim, você tem que ter o discernimento de Deus, para que você saiba qual é a informação que você precisa segurar, porque o nosso inimigo, ele transita no mundo das informações que chegam a nós todos os dias. Uma das coisas que eu aprendi a orar, já tem tempos que eu oro sobre isso, é contra a mentira do dia. Eu queria perguntar a essas pessoas que me ouvem e que me veem pela internet: qual o dia do mês e da semana que o inferno não mente para nós? Qual? 25 de dezembro? 1º de janeiro? 1º de abril? Qual é o dia que o inferno não mente para nós? Por favor, me digam qual é. 22 de setembro? 11 de setembro? Dia do seu aniversário, ele não mente para você. Eu quero saber qual é o dia do ano que o inferno não tem uma mensagem de mentira para broadcast, para proclamar nos nossos ouvidos, no ar e na atmosfera. Qual é o dia? Alguém me fala, por favor. Alguém diz comigo: o inferno mente todos os dias. Para os que estão sobre a terra, ele traz uma mensagem, ele sopra uma mensagem. Deus me ensinou a orar anos atrás, que eu oro contra a mentira do dia. E a palavra é: Senhor, qual é a mentira que Satanás quer colocar no meu caminho hoje, que vai tentar me desviar da verdade?
Você está fraco hoje, você está mal hoje não vai dar nada certo. E outra coisa, hoje você está deprimido, é melhor você... Eu acho que se fosse você, eu não ia no culto. Olha para o seu estado hoje. E aí o Senhor começou a falar comigo assim, não só a mentira do dia, mas a mentira da semana. Tem alguns de nós que fica preso na mentira da semana. Minha semana passada, eu nunca tive uma semana tão ruim na minha vida. Meu Deus do céu, que semana ruim. Você está preso na mentira, porque não tem semana ruim. Não tem semana ruim. A igreja acorda nessa manhã, porque Deus está dizendo, não tem semana ruim, não tem dia ruim. Você está comprando a mentira do dia, você está comprando a mentira daquele momento, porque do Senhor é a terra, e todos os dias são do Senhor. Esse é o dia que fez o Senhor. Regozijemos e alegremos-nos dele, porque é um dia de verdade, é um dia que a glória do Senhor está ali para ser proclamada, porque as trevas cobrem a terra, mas sobre ti nascerá a luz do Senhor. Come on, church. A igreja precisa aprender a trabalhar contra esse espírito da informação. Trabalha todos os dias, não tira férias. E o Senhor começou a falar comigo, não, Daniel, não tem só a mentira do dia, nem só da semana, existe a mentira do mês. O que o diabo está mentindo para você esse mês? Ele gasta tempo formando uma mentira, criando como tijolo em cima de tijolo, para chegar no final do mês você concordar com ele que realmente aquele mês você está mal, e você está indo de mal a pior, e não sei o que está acontecendo, que as coisas não vão dar certo, e existe uma mentira para você combater. E o Senhor falou comigo, não é só isso, Daniel, existe a mentira da estação. Tem gente que está vivendo a mentira numa estação da sua vida que já leva meses ou anos. Coisas que o inimigo está falando constantemente, plantando uma mentirinha aqui, uma coisa ali, e ele está construindo uma mentira maior que a pessoa não percebe. Se eu fosse você, eu orava nos seus sentidos, porque esse é o objetivo da mensagem nessa manhã. Nós não fizemos esse jejum do foco por acaso, foi uma ordem, uma inspiração do Espírito de Deus, porque Ele quer liberar os sentidos da igreja, Ele quer liberar os ouvidos da igreja, Ele quer repossuir a atenção da igreja, mas nós precisamos aprender a discernir o espírito da informação. Ele entra pelos ouvidos, e uma vez que ele entrou dentro, ele vai formar lá dentro da pessoa a opinião dele, o foco dele, o sentimento dele, a atmosfera. Presta atenção. Eu queria que o ser humano não fosse assim, mas quem sou eu para falar num culto sobre a obra de Deus, contra a obra de Deus? Deus, vem cá, Jaque, por favor. Levanta as mãos para o céu, adorando, feliz, adorando o Senhor. Nem olha para mim, faz de conta que eu não estou aqui. Eu sou um espírito do mundo espiritual, e agora eu não vou ser um espírito bom, e você está adorando. Vai lá, olha para Ele, esquece do povo, olha para Ele. Você está adorando e eu estou com raiva de você. Você está com as mãos para cima e eu estou te odiando. Como eu te odeio. Como eu quero tirar você dessa pose. Quero tirar você. Ela tem que parar com isso. Ela tem que parar com isso. Eu odeio. Ela tem que parar com isso. Como é que eu faço para tirar ela disso? Ela tem que parar com isso. Eu não entro na casa porque ela está adorando. Eu não entro no casamento porque ela está adorando. Eu não entro nas finanças porque ela está adorando. Eu não entro. Eu preciso destruir os filhos, mas ela está adorando. Eu preciso tirar ela dessa atitude. Deixa eu te falar o que ele faz. Ele faz isso aqui, ó. Aí ela está adorando, ela... Aí, ela é entristecida, ela sai daquele quarto e ela vai embora. Como é que o diabo tirou ela de lá? Pelos ouvidos. Pelos ouvidos. Quantas vezes você está orando e o diabo fala com você? Ele fala comigo. Ele fala comigo. Quantas vezes eu estou no meu quarto orando lá em casa? Tem uma cama de casal no quarto de hóspedes que a gente tem na casa, que é o meu quarto de oração. Eu dou 1 milhão de voltas naquela cama, orando, falando com o Senhor. E no meio do caminho ele entra. No meio do caminho ele me lembra disso. Ele me lembra. É incrível como ele entra.
O espírito da informação entra em qualquer ambiente. Alguém diz comigo, nós vivemos no território dele. Apocalipse diz que os reinos deste mundo finalmente vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, mas é lá em Apocalipse, agora em 2023 não vieram ainda. Você precisa entender que você pratica o bem no território do mal. Quem entendeu o que eu falei? Você precisa entender que enquanto você tenta servir a Deus, fazer o bem, você não está fazendo o bem no céu ainda, porque se fosse no céu, irmão, tudo que é de bom flui, flui com coragem, flui com força. Quando você está no território da paz, no território de Deus, onde só tem anjos, onde só tem Deus, o bem flui e o mal não flui. Mas quando você está no território do mal e você tenta servir a Deus, você tenta fazer o bem, você tenta fazer o certo, você se cansa de fazer o bem. É tanto que a palavra de Deus fala em Gálatas: não vos canseis de fazer o bem, porque se perseverardes, vocês vão ter a colheita. Por que a gente cansa de fazer o bem? Porque a gente esquece que estamos fazendo o bem no território do mal. Então você está aqui adorando aonde? No território do mal. Quem vai falar com você? Aquele que governa o território. Posso mostrar uma coisa na Bíblia para você? Abre em João capítulo 14. Evangelho capítulo 14. O próprio Jesus reconheceu que Satanás estava governando esse mundo. Em João capítulo 14, capítulo 12, desculpa, versículo 31. João 12, 31. Jesus diz essas palavras: agora é o juízo deste mundo. Isso aí, ele estava indo para a cruz. Por quê? Agora será expulso o príncipe deste mundo. A quem ele estava se referindo? A Satanás. Vai 2 páginas para frente, capítulo 14, uma página para frente. Capítulo 14, versículo 30. Palavras de Jesus: já não falarei muito convosco. Por quê? Porque vem o príncipe deste mundo, e ele nada tem em mim. Capítulo 16, próxima página, versículo 11. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Alguém diz comigo? Foi expulso, foi julgado na cruz, mas não foi arrancado da terra ainda. Você já leu Apocalipse? No capítulo 20? No comecinho do capítulo? Quando diz que desceu um anjo do céu com uma grande cadeia na mão, abriu o poço do abismo e jogou Satanás lá dentro, e ele ficou preso 1000 anos. Esse dia não chegou ainda. E se você ler Romanos capítulo 16, o verso 20, o apóstolo Paulo diz: em breve Deus esmagará a cabeça de Satanás debaixo de vossos pés. Mas não esmagou ainda. Você está orando no território de quem? Você está servindo a Deus no território de quem? Você está tentando adorar a Deus? Qual é a atmosfera que te cerca? Tem um espírito para você lutar. Fala para 3 pessoas: tem um espírito para você lutar contra ele. Eu vou te falar nessa manhã onde ele está tentando chegar: em nossos ouvidos. É o espírito da informação. Existem 3 fontes que o inimigo usa para trazer informações. Ele usa nós mesmos, porque ele engana a nossa alma. Uma das coisas que mais me assusta é a capacidade de engano da alma humana. Porque é o seguinte: a gente podia culpar só o diabo dele mentir para nós, certo? Mas se a gente não fosse enganável, não teria problema. Ele podia mentir o tanto que ele quisesse. Por que a mentira dele funciona? Porque nós somos facilmente enganáveis. Eu não sei se você já orou isso, mas uma oração que eu faço. Quem quer aprender as minhas orações? Senhor, livra a minha alma do engano.
Só existe um tipo de informação que você mesmo dá para você. Qual é? O engano da sua própria alma. Incrível que a minha alma me engana a mim mesmo. Então existe um tipo de informação que não é nem o diabo que traz, não. Eu mesmo informo a mim mesmo. Agora, deixa eu dizer, as pessoas não escapam das informações. As outras pessoas que estão ao seu redor e ao meu redor, elas estão sendo bombardeadas por informações do inferno, tanto quanto eu. Elas estão sendo enganadas pelo inferno, tanto quanto eu. E aí o que acontece? As pessoas trazem para mim e para você as informações do engano delas. Tenha cuidado ao ouvir o que alguém está falando. Vou repetir, tenha cuidado a história que alguém está te contando. Tenha cuidado com aquilo que chegou pela boca de fulano e fulano e fulano, porque ele também é enganável. Ah, se as pessoas não pudessem se enganar e tudo que elas falassem para nós fosse a completa verdade. Mas elas também estão debaixo da influência e estão sendo enganadas por esse espírito. Além de a minha alma me enganar, além das pessoas me enganarem, o próprio Satanás vem me enganar. Agora, parece que eu estou falando demais do inimigo nessa manhã. Essa mensagem não vai terminar assim, mas eu preciso levar você para Ezequiel 28, porque tem uma informação ali que eu quero falar esse ponto para a gente ir para o final. Ezequiel 28, você sabe aonde a palavra de Deus descreve Satanás. Se você nunca leu Ezequiel 28, eu lhe peço, leia pelo menos esse capítulo da Bíblia. Se você nunca leu nada da Bíblia, leia esse capítulo, conheça Satanás. Ele está descrito aqui com todas as palavras, todas as cores. Ele está descrito de uma forma gráfica, de uma forma clara. Quando você lê, todo o capítulo é uma simbologia, é uma paráfrase, é uma revelação do inimigo, tá? Só que nessa manhã eu queria destacar 3 versículos só. Eu quero destacar o versículo 5, o 16 e o 18. Presta atenção, o texto está falando sobre Satanás, de uma forma figurada na profecia do rei de Tiro. O rei de Tiro aqui, ele representa Satanás, e no verso 5, diz assim: pela tua grande sabedoria, no comércio, aumentaste as tuas riquezas, e por causa das tuas riquezas, eleva-se o teu coração. Eu quero enfatizar a palavra comércio. Pela tua sabedoria, grande, no comércio. Verso 16. Pela abundância do teu comércio, o teu coração se encheu de violência e pecastes. Pelo que eu te lancei profanado fora do santuário, do santo monte de Deus, e o querubim da guarda te expulsou do meio das pedras afogueadas. Está se referindo a Satanás expulso do céu. Eu quero enfatizar a abundância do teu comércio. Verso 18. Pela multidão das tuas iniquidades, na injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu quero falar sobre o comércio de Satanás. Nós não sabemos quantos anos levou Satanás comercializando com a terça parte dos anjos que ele levou consigo do céu. Eu só queria que você soubesse que um anjo não é uma criatura tão simples como nós. Um anjo é uma criatura muito mais inteligente, muito mais capaz do que nós. Para que os anjos pudessem comprar a ideia de Satanás, ele comercializou com eles. Levou um tempo para ele fazer esse comércio. O comércio da informação. Deus, onisciente, onipresente, observava do seu trono aquele comércio. E ele deixou a coisa acontecer. Ele viu Satanás indo e voltando. Ele era Lúcifer,
ele conversava com os anjos, ele fazia o comércio dele. Preste atenção que em Ezequiel 28 a palavra comércio aparece 3 vezes. Preste atenção no número 3 na Bíblia, quando ele confirma as coisas 3 vezes, quando ele repete as coisas 3 vezes. Satanás é um comerciante, o melhor que existe. Ele conseguiu comercializar a terça parte dos anjos. Eu não estou aqui glorificando o inimigo, nem exaltando a obra dele. Eu estou dizendo para a igreja: conheça aquele espírito que conseguiu enganar anjos. Como é que ele não enganaria eu e você? Mateus 24 fala que aqueles dias serão tão difíceis antes da vinda do Filho do Homem, que se fora possível, enganaria até os escolhidos. Mas por que aqueles dias são difíceis? Eles serão abreviados, para que os escolhidos não sejam enganados pelo espírito da informação. Eu estou chocado com a ação do Espírito Santo por causa daquele jejum de 40 dias. Eu estou chocado porque ele veio falar comigo sobre essa guerra e esse comércio. Eu vou terminar a mensagem agora com a solução dessa mensagem. Qual é a solução dessa situação? A primeira palavra, a primeira solução é estar com o foco preso em Jesus. Mas eu vou explicar o que o Espírito falou quando eu estava orando, o que ele me revelou naquele momento. Ele falou assim: é preciso submeter o ouvido que recebe informação. É preciso submeter o ouvido ao Senhor Jesus. É preciso prender debaixo dos pés de Jesus o ouvido, que não importa qualquer informação adicional que chegar, esse ouvido não vai sair de debaixo dos pés do Senhor. Nenhum de nós escapa da informação. Nenhum de nós. Ela vai chegar. Lembra da Jaque aqui orando? Que o inimigo achou um jeito de botar uma informação. Deixa eu te falar, Deus não vai parar o fluxo da informação. O que Ele quer é que o meu ouvido, as minhas percepções, e não é só o ouvido, é todas as percepções que captam informações, estejam debaixo dos pés de Jesus. Você só faz isso se você submeter isso propositalmente ao Senhor todos os dias. Você ungir o seu ouvido e você declarar: Satanás, eu não vou receber informação adicional. Eu não vou receber informação adicional. Eu já tenho toda a informação que eu preciso. E o Senhor falou comigo assim: você deve ter os sentidos. E os sentidos não é só os ouvidos, é os olhos, as imagens. Deixa eu dizer para vocês: Satanás fala nos sonhos. Não é só Deus que fala nos sonhos. Mas os irmãos gostam de mandar sonho para mim. Segundo eles, eu tenho a unção de Daniel. Eu peço misericórdia toda vez que um sonho chega no meu celular. Mas alguns sonhos que chegam não é para ser interpretado, é para ser descartado, porque é nada mais do que o diabo dando uma ideia, o diabo dando uma sugestão. Ele entra nos sonhos, ele monta um quadro, ele sabe que é a maneira preferida de Deus falar conosco, ele fala com a gente também. Então você tem que orar contra os sonhos. Mas deixa eu dizer isso aqui: nossos sentidos e capacidades devem estar escravos do Senhor. E escravos significa condicionados pelo Senhor. E deixa eu te falar mais: estreitados pelo Senhor. Isso é, não é tudo que você pode ouvir, não é tudo que você pode aceitar. Você, como servo de Deus, não pode estar aberto a todo tipo de informação. Quem entendeu a palavra? Quem entendeu a palavra? Vocês são privação de Deus, são criatura privada de Deus. Não é todo tipo de informação que tem que chegar a você. E quando você vê o inimigo tentando abrir uma brecha para te enfiar uma informação, você tem que tapar o buraco. Fala: vai falar com o outro. Comigo não, você não vai trazer isso para mim. Eu sou propriedade de Deus, eu não vou receber essa informação. Ajuda aqui. Porque eu vejo os crentes assim. Ouvido aberto, preparado. Vem cá. Fala uma coisa para mim.
Fala outro. Não diga. Oh my God. Ouvido aberto para qualquer um. Estou falando de você? Presta atenção no que o Espírito Santo está falando. Ouvido aberto para qualquer um, sem muro, sem filtro. O diabo não precisa de esforço. Obrigado, gente. Obrigado. Ele não precisa de esforço porque você já está condicionado a ouvir qualquer um que vier falar. E o Senhor falou para mim: primeiro, feche os ouvidos, ensina-me a dar privacidade. E olha, eu não quero parecer negativo, não me entenda mal, mas eu me lembro da época que eu ficava assistindo a CNN. Aí eu ia lá para a Fox, ver o que a Fox estava falando da CNN. Aí eu voltava para a CNN para ver o que a CNN estava falando do mesmo assunto que a Fox estava falando de um outro jeito. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Quem já acompanhou essa guerra? Os crentes brasileiros não vê CNN, não, eles só vê Globo. Os crentes brasileiros só vê a Band. Eles acham que estão morando lá em Valadares ainda. CNN, você está no país da CNN. O Espírito Santo falou para mim assim: seus ouvidos não merecem isso. Você é um desinformado. Eu sou muito bem informado pelo Espírito Santo. Você sabe por que o Espírito Santo tem facilidade de falar comigo? Porque os meus ouvidos não estão disponíveis para outras coisas. O que significa, se você quer mais informação de Deus, você tem que diminuir um pouco a informação do mundo. Porque tem crente que é assim, não é a parabólica. O que está acontecendo na China? Na China, o que está acontecendo lá? O que está acontecendo lá no Brasil? O que está acontecendo no Brasil? Oh, não, eu preciso manter informado. Mantém informado. Como é que está a tua fé? Cidade alerta, o que passou lá? Cidade alerta, eu estou bem alerta na cidade. Really? O que está acontecendo lá? Quem está entendendo a palavra de Deus? Irmão, houve uma época que você abriu o Facebook e você podia ir passando o dedinho e ficar tranquilo. Hoje você tem que ter cuidado. Você tem que ter cuidado se você não quer ser violentado, se você não quer ser sujo, se você não quer ser profanado por causa da informação. Crente que não tem privacidade no tipo de informação que entra nele, vai ouvir Satanás. Você quer ser bem informado? Eu falo para você, eu quero ser bem informado pelo Espírito Santo, não pela mentira que está na mídia. E o Senhor falou para mim: seu ouvido tem que estar preso em mim, antes de qualquer informação nova chegar a você. E aí ele falou assim: a segunda coisa é que você tem que receber a informação de Jesus. E a vida de oração é a vida da inteligência espiritual. O que é a CIA? É a Central Intelligence Agents. Eles juntam a informação para fazer guerra. Eu quero dizer que a oração é a central de inteligência de Jesus. É a CIJ, Central de Inteligência de Jesus. Informação verdadeira, pura, não falsificada, ela vem de uma vida de oração. Irmão, você sabe onde eu ouvi essa mensagem? Na oração. Eu ouvi o coração de Deus. As informações que vêm de Deus, elas vêm puras. Nós vivemos na era da informação nesse mundo, e você precisa ter cuidado para não ser enganado. Agora eu quero falar uma coisa, e estou terminando aqui. Quem sabe o que é viseira? Aquele acessório que se coloca na cabeça do animal de carga, de montaria ou de carga, para limitar a visão do animal e para forçar o animal a olhar para frente. Eu estou falando especificamente do cavalo, onde se põe aquela viseira na cabeça dele e ela não tampa a frente, ela só tampa o ladinho aqui, para que o cavalo não olhe para o lado, ele não olhe para os lados, ele não possa se distrair com o que está. O Senhor falou para mim: coloca a viseira de Jesus na sua cabeça.
Coloca a viseira nos seus sentidos, senão você vai ouvir o que não deve, vai prestar atenção no que não deve, porque muita coisa vai acontecer aqui que não é digno de você ficar sabendo. Não tem necessidade de você ficar sabendo. É só para te desviar a atenção, é só para tomar os seus ouvidos. Quem quer botar a viseira de Jesus na cabeça hoje? Porque é isso que a gente vai fazer nessa oração. O Senhor tem que estar em nossos sentidos. Alguém fala comigo, antes de qualquer história ou informação chegar. Foi só isso que o Espírito Santo me falou. Eu quero que eu esteja nos seus ouvidos antes. E aí, não importa o que venham falar com você, não importa o que chega no seu território, não importa que informação o inimigo traga, o seu ouvido está preso em mim. Você vai saber discernir se você me colocar preso em você antes de qualquer informação. O crente tem que levantar todo dia de manhã e submeter seus sentidos ao Senhor e dizer para Deus assim: antes de eu saber do monte de coisa que eu vou ficar sabendo hoje, primeiro eu vou me submeter ao Senhor. Primeiro eu vou colocar meus sentidos diante do Senhor. Muita mentira vai chegar, muito engano vai chegar, verdades misturadas com mentira, que vai ser difícil discernir, mas meu ouvido vai estar preso no Senhor. Como é que você faz isso? Na oração e na palavra. Na oração, fica de pé, por favor, nós vamos orar. Nós vamos orar nessa manhã para consagrar os nossos sentidos ao Senhor. Eu queria pedir uma gentileza, que quando nós viermos para o altar, se você está nos visitando hoje, eu queria que você pudesse seguir o nosso protocolo, por gentileza. E o nosso protocolo é, na hora da oração do altar, ninguém fica no banco. Peço a sua gentileza que venha para o altar, em reverência à palavra do Senhor, em reverência ao que Deus está oferecendo. Aqui na igreja, a gente não fica sentado no banco, dizendo isso é para quem foi lá, é para todo mundo, a palavra é para todo mundo. Eu queria a sua gentileza de você vir para o altar. Pode descer para cá, porque nós vamos orar. E o que nós vamos fazer nessa manhã é consagrar os sentidos ao Senhor. Alguém vai entregando seus ouvidos ao Senhor, seus olhos. Os irmãos chegam bem pertinho do altar, por favor, para que dê mais tempo, mais espaço para os outros chegarem. Por favor, venham todos para o altar. Eu quero que você fale com Deus sozinho, não fale com ninguém agora. Eu quero que você ore pelo seu ouvido, pelos seus olhos, ore pelas suas percepções. Ninguém conversa com ninguém, ninguém fala com ninguém, ninguém toca em ninguém. Fala com o Senhor. Fala para Ele assim, ó, só Tu mereces a minha atenção, só Tu. Fala com Ele. Eu te quero antes de qualquer informação nova. Fala para Ele. Meus ouvidos são Teus, meus ouvidos são Teus. Eu quero ouvir a Tua voz. Eu quero seguir a Tua voz. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez. Queimando de amor por Ti. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez. Queimando de amor por Ti. Alguém fala comigo assim, Senhor, eu não posso escapar da informação, mas eu preciso de um ouvido
não enganável. Então eu dedico ele ao Senhor hoje. Antes de qualquer informação nova, qualquer história, qualquer imagem, aparência, meus sentidos estejam presos ao Senhor Jesus. Fala para ele assim: eu renuncio à mentira. Eu clamo pela verdade nos meus sentidos. Agora começa a orar aí e pede perdão ao Senhor por toda vez que você foi enganado, por toda vez que você ouviu uma mentira, por toda vez que nós rejeitamos os enganos nessa manhã, nós rejeitamos as informações duvidosas, nós rejeitamos as informações erradas que chegaram em nossos sentidos. Nós rejeitamos esse espírito, Satanás, nós te rejeitamos, todo espírito de informação falsa, todo espírito que mente para as pessoas, nós te rejeitamos nesse lugar. Nós consagramos os sentidos da igreja ao Senhor Jesus, ao Senhor Jesus, ao Senhor Jesus, ao Senhor Jesus, ao Senhor Jesus. Eu não vou ungir os ouvidos dos irmãos, vou pedir uma gentileza. Você pegar sua mão direita e colocar no seu ouvido direito. E nós vamos abençoar o ouvido agora. Eu falo que cada mão agora seja ungida pelo Espírito do Senhor. Coloca o sangue de Jesus agora no seu ouvido. Eu coloco o sangue de Jesus no seu ouvido agora. Eu proíbo esse ouvido de ouvir a voz do inimigo. Eu proíbo esse ouvido de ser enganado pelo inimigo. Eu proíbo as informações que o inimigo quer trazer. Eu declaro esse ouvido propriedade privada de Jesus. Propriedade privada de Jesus é o seu ouvido. Eu declaro que Jesus tem o ouvido da igreja. Jesus tem o ouvido da igreja. Jesus tem a sua atenção. Eu entrego o foco do seu ouvido ao Senhor Jesus. O Senhor Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e não ouvirão a voz dos estranhos. Eu proclamo, esta igreja não vai ouvir a voz do estranho, ela vai ouvir a voz do seu pastor. Qual é a voz que o pastor está dizendo? Vai em frente, levanta, sai da preguiça, sai dessa fase ruim que você está, se arrepende, confessa, conserta. Essa é a voz do pastor. A voz do pastor é: eu te amo, eu te aceito, eu te quero, não desisti de ti. A voz do pastor é: tu és meu, tu és meu, tu és meu. Levanta dessa postura. A voz do pastor é: caminha nessa voz, caminha nessa voz, caminha nessa voz. Eu abençoo você com essa voz agora, abençoo você com essa voz. Agora nós vamos fazer uma oração diferente. O Senhor falou para mim assim: nós vamos orar para que você não seja um canal de informação enganada. Que não seja você essa pessoa que vai transmitir para um outro do seu próprio engano, daquilo que o inimigo interpretou errado para você, e agora você vai encher o ouvido de outra pessoa. Fala para Deus agora: eu não quero ser essa pessoa. Fala para Ele: eu não quero ser um transmissor de informação enganada. Eu não posso levar para frente uma coisa. O Espírito de Deus está neste lugar, santificando a boca do povo, santificando a boca do povo. Alguém fala para Deus: não deixa a minha língua ser instrumento de informação falsa. Come on, church. Alguém fala com Deus: Jesus, eu não estou aqui para transmitir mensagem do inferno. Eu estou aqui para transmitir a mensagem do céu, transmitir uma mensagem de um discernimento. Alguém consagra os lábios ao Senhor, consagra a língua ao Senhor e diz: Deus, a minha boca te pertence. Traz a brasa do altar e queima esses lábios. Traz a brasa viva do altar e queima esses lábios, para não passar para frente uma informação enganosa. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Nós vamos fazer um ato profético. Nós vamos fazer um ato profético de colocar a viseira. E a viseira é uma coisa simples, mas o Senhor só me sugeriu. E a viseira do Senhor está sendo colocada em nós. E tudo aquilo que era distração não vai ser captado pelos seus sentidos. Eu decreto e eu declaro que tudo que era distração para te distrair em 2024
para te distrair no final desse ano, está agora a viseira do Senhor nos teus sentidos. Eu proclamo que o Senhor limita a tua visão, limita a tua audição, condiciona os teus sentidos agora, para ver somente o que o Senhor quer que você veja, captar somente o que Deus quer que você capte, que a tua atenção seja agora exclusividade do Senhor Jesus. Eu declaro a viseira do Senhor sobre a cabeça da igreja, sobre a minha cabeça. Eu proíbo as informações do inimigo de chegarem até nós. Eu abençoo você nessa manhã, que cada dia que você levantar de manhã, você se lembre dessas coisas, você santifique as suas percepções ao Senhor, porque cada dia você vai entrar num mar de informação, você vai ser alvejado pelo inimigo, e eu proclamo agora que o Senhor vai te dar graça para navegar nesse mar de informações, debaixo do sangue do Cordeiro. Nós vamos orar uns pelos outros, nós vamos dar a mão. Eu queria uma pessoa orando pela outra, e nós vamos dizer: protege os sentidos dela, protege a mente dela, protege os ouvidos, protege os olhos. Eu abençoo o irmão que está do meu lado esquerdo, do meu lado direito. Eu proclamo agora: vem uma proteção do sangue do Cordeiro, vem uma proteção do sangue do Cordeiro sobre a igreja. Satanás, você não vai ter lugar nos sentidos dessa igreja. Satanás, você não vai ter lugar nos sentidos dessa igreja. Você não vai espalhar nenhuma informação falsa neste lugar.